Feliz sábado. Deus seja louvado pela sua presença nesta manhã, mais uma vez. Eu acho que hoje vai ser um dia difícil de pregar, porque às vezes a gente está mais sensível, e eu me sensibilizei pela música, me sensibilizei com a oração do Fábio, até mesmo com a historinha do Jefferson. Cadê o Jefferson? Está por aí. Pensei muito no que pregar nessa manhã de sábado, nesse meu primeiro sermão na igreja de Lancaster em 2022. Tinha algumas opções, orei, entreguei nas mãos de Deus e creio que Ele guiou. Embora confesso, a minha preferência de pregação, de sermão, não era essa que eu vou apresentar nessa manhã. Minha preferência era para um outro sermão. Mas Deus me guiou para eu apresentar a mensagem que eu vou apresentar a vocês. Nessa minha primeira mensagem nessa igreja, nesse ano de 2022, quero refletir com vocês um pouco sobre o caráter de Deus. E eu saúdo aqueles que estão aqui, e eu saúdo também, não posso me esquecer, aqueles que estão em casa, porque minha família também está em casa. E que Deus seja louvado pela sua presença aí também, através das redes sociais. Até mesmo você que nos assistirá ou está nos assistindo após a gravação desse sermão. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em São João capítulo 17. Quero fazer a minha introdução com base em 2 textos bíblicos. São João capítulo 17. Um abraço ao pastor Nardo também, né? O pastor Nardo está em casa, com Covid. A esposa, a filha está aqui, mas o pastor está lá. Os filhos estão aqui, né? Estão de máscara ali. Um abraço ao pastor Nardo. Pregou no sábado retrasado aqui para nós. São João capítulo 17... Quero ler um verso, repito, a título de introdução. São João capítulo 17, verso 3. Palavras de Jesus. São João 17, verso 3, Jesus diz: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Em uma palavra, Jesus resume a vida eterna. E se a gente pudesse realmente condensar em uma palavra, qual é a palavra que Jesus condensa aí? Em uma palavra: conhecimento. Então Jesus está dizendo, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus, e ao seu Filho, a quem o Senhor enviou. Irmãos, somos dizimistas, somos ofertantes, estudamos a lição da escola sabatina, pregamos o evangelho, damos estudos bíblicos, cantamos, tocamos, lideramos. Tudo isso precisa estar bem claro em nossa mente, como consequência, como resultado daquilo que Deus fez em nós. Tudo isso precisa ser consequência, resultado do conhecimento que temos da pessoa dele. Me impressiona saber que muitos cristãos, e eu não estou me limitando agora ao movimento adventista, me impressiona saber, detectar, enxergar, que muitos cristãos são cristãos e não conhecem o Deus do cristianismo. Porque Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Então os frutos demonstram. Jesus está dizendo, acima de todas as coisas, a coisa mais importante que você precisa ter em sua mente, se é que você almeja, se é que você anseia a vida eterna, é me conhecer, ele diz. Tudo mais, irmãos, é periférico, tudo mais é periférico. Jesus diz, vocês precisam conhecer o Pai, e vocês precisam me conhecer. Ok, talvez você pergunte,
Como então um muçulmano vai conhecer Jesus Cristo? Como um budista vai reconhecer Jesus Cristo? Janela 1040, quantos de lá, e para quem não sabe, depois pesquisa aí no Google, Janela 1040, quantos de lá já ouviram falar o nome de Jesus? Jesus está dizendo, precisam me conhecer. Mas eles não, muita gente não conhece, milhares e milhares, bilhões de pessoas não conhecem Jesus Cristo. E para responder essa pergunta, você vai para Romanos capítulo 1, estou ainda na minha introdução. Pouquinho para frente, livro de Atos, pouquinho para frente, livro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. O verso 20, falando de conhecimento, Romanos 1, verso 20, Paulo diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, vírgula, na minha tradução, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente, não é coisa opaca não, ele diz, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo o quê? Qual é a palavra aí? Percebidos por meio de coisas que foram criadas. Como é que pessoas que nunca ouviram falar em Jesus Cristo podem conhecê-lo? Através da natureza. Veja, por exemplo, uma mãe cuidando do seu filhinho, da sua filhinha. Veja como os animais cuidam uns dos outros. Paulo está argumentando, o conhecimento de Deus não está restrito às Escrituras. O conhecimento de Deus não está restrito ao movimento cristão. O conhecimento de Deus, todas as pessoas podem obter, através das coisas que foram criadas. Agora eu termino a minha introdução para entrar no corpo do meu sermão com uma triste notícia. Eu estou falando na minha introdução de conhecimento de quem? Conhecimento de quem? Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus. E esse Deus é descrito na Bíblia por vários adjetivos. No Novo Testamento especificamente, talvez o mais conhecido, Deus é amor, o mais conhecido. Primeira carta a João. Então, a Bíblia está mencionando que Deus pode ser conhecido. A Bíblia está mencionando que Ele deve ser conhecido. Jesus disse, se é que você almeja, se é que você sonha, se é que você deseja a vida eterna, você precisa conhecer esse Deus, porque isso é vida eterna, o resto é consequência. E esse Deus pode ser conhecido, até por quem não tem contato com as Escrituras, ou por quem não tem contato com pessoas do movimento cristão. E esse Deus é descrito na Bíblia por ser amor. E a triste notícia que eu quero dar nesse término da minha introdução é que o amor pode ser rejeitado. Eu estou fazendo um sermão sobre amor. Então está muito latente na minha mente. Já pensou uma pessoa, um ser humano, criado por Deus, conhecê-lo e rejeitá-lo? Quem é que rejeita, quem é que despreza uma pessoa com atos de amor, que demonstra amor? Agora imagine o doador do amor, rejeitado. Romanos capítulo 1, olha só o versinho 28.
Estou em Romanos 1:28 para terminar a minha introdução. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Só até aqui eu não quero entrar no contexto de Romanos capítulo 1. O fato é que Paulo está dizendo que esse Deus pode ser percebido, pode ser conhecido, não só através das Escrituras e não só através dos pregadores, mas também através das coisas criadas. E uma vez que as pessoas rejeitam esse conhecimento, nem Deus Todo-Poderoso pode fazer mais nada, porque Ele respeita o meu e o seu livre-arbítrio, que Ele mesmo nos deu. Esse Deus pode ser rejeitado. Esse Deus descrito na Bíblia como sendo amor. Mas eu preciso, agora no corpo do meu sermão, descrever para você um pouco melhor quem é esse Deus que pode ser rejeitado. Abra sua Bíblia no livro de Jonas. Quero meditar hoje, nessa manhã, um pouquinho no livro de Jonas. Quero meditar nessa manhã com você sobre o caráter de Deus descrito no livro de Jonas. Livro de Jonas, vamos meditar no caráter de Deus descrito aqui. Todos acharam o livro de Jonas? Eu estou dando um tempinho porque é um livro bem pequeno. Eu tenho aqui, já estava marcado, obviamente. Então, para você que tem uma certa dificuldade, depois do livro de Daniel, aí é um pouco mais fácil, né? Depois dos grandes profetas, Daniel, um pouco mais para frente, você vai ter Joel, um pouco mais para frente, livro de Jonas. Livro de Jonas, vamos analisar algumas coisas do livro de Jonas. E descrever um pouco o caráter de Deus escrito aqui. Irmãos, hoje em dia, como eu disse, eu estou fazendo um sermão sobre o amor. O caráter de Deus tem sido muito distorcido e eu tenho pedido, implorado para Ele, para que Ele me mostre o caráter dEle. Eu tenho pedido e tenho implorado para Ele para que eu não enxergue o caráter dEle de maneira obliterada, de maneira distorcida. Eu quero conhecê-lo. E tenho visto aqui e ali pessoas demonstrando não conhecerem o caráter de Deus. Muitos dão ênfase à justiça de Deus, e aí pensam que essa justiça de Deus envolve apenas esse aspecto punitivo. É claro que a justiça de Deus envolve o aspecto punitivo, mas não é só isso. Lembre-se, na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, a teologia de Paulo diz que justiça não é aquilo que Deus pede de você. Justiça na Bíblia é aquilo que Deus oferece a você. Esse é um aspecto importantíssimo na teologia de Paulo. Mas muitos dão ênfase a essa justiça de Deus no seu aspecto punitivo. Tem o seu aspecto, mas é só um aspecto do caráter de Deus. Outros, em contrapartida, exaltam sobremaneira o amor, sem conhecerem o verdadeiramente amor. E esse argumento de que Deus é amor, é utilizado para cometerem vários tipos de pecados e até atrocidades, e dizer, está tudo bem, Deus me ama e Deus me perdoará. Dois extremos. Lembre-se de uma coisa: o principal atributo do caráter de Deus é a santidade. Ele é justo porque Ele é santo, e Ele é amor porque Ele é santo. O principal atributo do caráter de Deus é a santidade. Se você perder isso de vista, facilmente você vai para um ou para outro extremo. E quando errarem com você, você vai dizer justiça, punição. Quando você errar, você vai dizer misericórdia. Eu preciso do perdão. O ladrão na cruz, para mim, é o maior exemplo. O ladrão que se salvou, falando para o outro, apontou para Jesus, falando para o outro, diz, nós estamos aqui porque merecemos, mas, aí ele aponta para Jesus e diz, esse não.
Ou seja, ele diz, justiça para nós merecemos, mas ele não. Eu estou dizendo que o maior atributo do caráter de Deus é a santidade. Mas não é sobre a santidade que eu vou pregar nessa manhã. Livro de Jonas. E eu pensei muito em como apresentar essa mensagem. Não só pensei e orei muito sobre a mensagem em si, mas como apresentá-la de forma didática. Então eu resolvi fazer em forma de perguntas. Então eu tenho aqui 4 perguntas que eu vou fazer, e essas 4 perguntas vão nortear a minha abordagem do livro de Jonas. Eu vou pedir para você sempre deixar a sua Bíblia aberta no livro de Jonas, só ao final da minha mensagem que a gente vai sair daqui. Mas 4 perguntas que vão nortear a minha mensagem do livro de Jonas. Primeira pergunta, verso 1, Jonas 1, verso 1 e o verso 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, verso 2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Eu não sei qual, repito, deixe sempre sua Bíblia aberta. Eu não sei qual é o seu método de estudar a Bíblia. O meu método de estudar a Bíblia é fazendo perguntas para ela. E quando eu me detenho nesses 2 versos, eu fico pensando, o que Deus tem a ver com a vida dos ninivitas? Não faz parte do povo de Deus, não tem nada a ver com o povo de Israel. E Deus está preocupado com esses tais ninivitas, que no final eu vou falar um pouquinho melhor, um pouquinho mais sobre eles, para você conhecer. Não dá para conhecer o caráter de Deus no livro de Jonas, olha a minha ênfase, no livro de Jonas, você não consegue compreender bem o caráter de Deus no livro de Jonas, sem conhecer quem são efetivamente esses ninivitas aqui, os assírios. Mas no final eu vou dar essa ênfase. O fato é que Deus aqui é um Deus que está demonstrando uma preocupação com o que está acontecendo lá em Nínive. Atrocidades terríveis, maldades. E eu repito, não vou dar muita ênfase agora, porque eu vou falar um pouco melhor mais para o final do sermão. E Deus diz para Jonas, Jonas, olha, eu estou por aqui, no linguajar nosso, né, brasileiro, estou por aqui com esses camaradas aí. E a mensagem que Deus diz para Jonas, não é assim, Jonas vai lá e fala para eles que eu sou amor, Jonas vai lá, fala para eles que eu estou disposto a salvá-los, Jonas vai lá, diga para eles, tenta demonstrar para eles o meu caráter, e eles vão mudar. Não, a mensagem é, prega contra ela, contra a cidade, prega contra os seus moradores. E você se recorda que a mensagem de Jonas foi exatamente isso. Veja, lá no capítulo 3, a mensagem de Jonas foi, versinho 3. Estou em Jonas 3, verso 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Verso 4 agora, começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, qual era a pregação de Jonas? Qual é o enfoque da pregação de Jonas? Deus é amor, é essa a pregação de Jonas? Jesus Cristo salva, essa de Jonas essa cidade será destruída em 40 dias. Dura mensagem. Mas fica a pergunta, por que Deus está preocupado com os ninivitas? Por quê? Repito, não faz parte do povo dele. Lembre-se que Deus é descrito na Bíblia no seu aspecto imanente e transcendente. Ele está assim lá no seu trono, no alto e santo lugar. Ele está assim, governando todas as coisas, mas ele também está aqui. Ele também está nesse lugar. Ele também está aí com você que está assistindo pela internet. Deus não é o Deus deísta que segue os estudiosos, dizem 4.000 quilômetros de distância. Ele não vai para lá, ele vai para lá. E eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa, irmãos, lá na costa da Espanha. A gente costuma dizer no Brasil, onde o Judas perdeu a bota. Não, ali
Ele já tinha perdido a bota há muito tempo. Estava para lá já. Jonas diz assim: eu não vou para lá, eu vou para lá. Agora, veja, Jonas pega um barquinho e Deus não dá o livre-arbítrio para nós, sim ou não? Se você decidir hoje sair daqui dessa igreja e dizer assim: eu vou voltar para o Brasil, não faça isso, por favor. Mas se você decidir, vou voltar para o Brasil, Deus vai fazer o que com você? Eu acho que talvez não faça nada, porque você escolhe. Não, agora eu quero ir para a Europa, você escolhe, porque Deus nos deu livre-arbítrio, ok? Agora parece que em relação ao profeta Jonas não foi bem assim. Ele pega o navio e vai em outra direção. Deus podia ter dito assim: ok, vou chamar outro, mas você sabe a história. O que Deus fez? Nesse ponto, eu quero salientar aí 3 verbos que a Bíblia usa em relação a Deus, nessa insistência de Deus em relação ao seu profeta. Por exemplo, olha aí, o versículo 4, quando Jonas vai para Tarsis, verso 4, o texto diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e tal. Eu gosto da tradução da NVI, que diz assim: o Senhor fez soprar um vento forte. Foi Deus que botou o vento lá. Não foi um vento assim que, hoje acho que vai ventar. Não foi um ventozinho, não. Deus é quem envia. Por quê? Deus está preocupado com o seu profeta. Deus quer intervir, não só em relação a Nínive, mas também Deus está intervindo em relação ao profeta. Outro verbo, verso 17, capítulo 1, verso 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Eu gosto da NVI que diz assim: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse a Jonas. Então Deus diz: vai para lá. Jonas diz: não, eu vou para cá. Aí o texto bíblico diz: Deus manda um vento. Depois Deus manda um peixe. E aí Jonas está lá no vento do peixe. Irmãos, Jonas fez uma oração, sim ou não? Não tem oração descrita aí? Sim ou não? Agora, vamos ver se você está atento ao texto bíblico. Pergunto, sem olhar, ok? Sem olhar, vamos ver se você está atento ao texto bíblico. Jonas fez oração quando ele caiu na água ou quando ele entra no peixe? O quê? Imagine que você está sendo jogado, imagine que você está num barco e está uma tempestade terrível, a ponto dos próprios marinheiros com extrema experiência. Os próprios marinheiros com extrema experiência estão tremendo de medo. Esse negócio vai afundar. Se o marinheiro está com medo, gente, Jonas estava dormindo, você viu a história. Mas os marinheiros estão morrendo de medo porque a tempestade era terrível. Aí Jonas diz assim: ok, o problema sou eu, me joga na água. Você acha que Jonas tinha alguma esperança de viver? Nenhuma esperança. Agora, se você cai na água no meio de uma tempestade, você vai começar a orar quando? Quando? Antes de cair, até eu já estou orando, sim ou não? A Bíblia diz que Jonas só vai orar quando o peixe engole ele. Por quê? Você não precisa acreditar nisso, mas é a minha interpretação que eu faço do negócio. Ele já sabia que ele ia morrer, irmão. Quando ele cai na água, ele fala: ok, acabou. Mas aí o peixe engole ele e fala: Senhor, o Senhor ainda está insistindo comigo, ok, vou orar. Ele sabia que ele ia morrer. Ele só ora quando o peixe engole ele. E fala: eu acho que Deus realmente me quer vivo mesmo. E aí depois que Jonas está dentro a gente é tentado a falar baleia, né? Mas é o grande peixe. Capítulo 2, verso 10. Eu falei 3 verbos que mostram essa insistência de Deus em relação ao profeta. Capítulo 2, verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe então vomitou Jonas na terra. Nem o peixe queria o coitado do Jonas. Agora, veja esses 3 verbos. Quando Deus fala: Jonas, vai para cá. Ele diz: não, vou para cá. Deus podia ter chamado outro. Mas Deus diz: não, eu quero você. Pergunto, por quê? Essa também vou responder no final. Por que Deus se interessa por Nínive? Por que Deus se interessa tanto por esse profeta? Por quê? Deus dá um vento na água. A tempestade vem de Deus. Deus manda o peixe lá. Vem de Deus. E Deus manda o peixe jogar fora o Jonas lá.
Ações de Deus. Por quê? Porque Deus está interessado no seu profeta. Deus está tão interessado, olha aí, ó, capítulo 1, verso 7. Lembra-se quando está aquela tempestade terrível, alguém diz assim, ó, isso não é normal. Os marinheiros dizem, isso aqui não é normal, isso aqui não é tempestade comum não. São marinheiros experientes. E eles, ó, vamos jogar esses negócios tudo aqui para ver se a gente se salva. Vamos jogar tudo para fora o que tem aqui de bagagem. Isso não é normal. E eles chegam à conclusão, é algum Deus que está nos punindo. Você lembra da história? Algum Deus está nos punindo. E aqui, irmãos, cabe uma observação. O nosso Deus não pune. Lembra-se, na minha introdução? Paulo disse assim, ó, quando você rejeita o conhecimento que Deus te dá, Ele simplesmente te abandona. Infelizmente, com muita insistência da sua parte, Ele pode te abandonar. Não porque Ele queira, que é contra a natureza dEle, mas com muita insistência, Ele pode te abandonar. O texto de Romanos lá diz, entrega você. Queridos, Deus não pune. Deus está tão interessado em Jonas, que quando os marinheiros pensam assim, ó, é algum Deus que está nos punindo aí eles decidem, vamos jogar a sorte. E a sorte cai sobre quem? Versinho 7. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre quem? Sobre quem? Irmãos, isso não é sorte, isso é providência. Deus é que fez com que aquele negócio cair sobre Jonas. Você vê, o que eu estou batendo na tecla é a insistência de Deus para com o seu profeta. Ele podia ter escolhido outro, mas não. Jonas é importante nesse cenário todo, e você vai entender no final. Primeira pergunta, por que Deus se interessa tanto pelos ninivitas? Por que Deus se interessa tanto pelo seu profeta Jonas? Essas duas perguntas têm a ver com Deus, ok? Agora eu entro na segunda parte da minha mensagem com as duas últimas perguntas que têm a ver com Jonas. As duas primeiras perguntas têm a ver com Deus. As duas últimas perguntas têm a ver com Jonas. Já vimos aqui, quando Deus fala para ele, vai pregar, qual é a resposta dele? Não. E aí vem a pergunta, por que Jonas não quis pregar? Por que Jonas recusou? Alguns estudiosos dizem assim, de que povo Jonas era mesmo? De que povo Jonas era? Alguns estudiosos dizem assim, Jonas não quis pregar por causa do seu orgulho judaico. Nacionalidade. Não, eu sou judeu. Eu não compactuo com esse povo. Não quero nem ir lá. Não quero nem ir lá. Mas, irmãos, isso não bate. Não bate. Por quê? Porque se a gente analisar, Jonas, ele tem um bom relacionamento com os marinheiros, que também são pagãos. Esse negócio de Jonas ser orgulhoso, ser um judeu orgulhoso e não querer se relacionar com pagãos, não bate. Jonas não quis pregar lá, porque Jonas era judeu e não queria se misturar com os pagãos, assim como os judeus, por exemplo, da época de Cristo. Não bate, por quê? Porque Jonas se relaciona bem com os marinheiros. Se essa fosse a razão, ou seja, se Jonas não quisesse relacionamento com os ninivitas, ele também não quereria o relacionamento com os marinheiros, mas ele se relaciona até bem com os marinheiros, até prega para os marinheiros, por assim dizer, na prática, porque depois você lembra que os marinheiros dizem, ó, nós vamos orar pelo... Lembre-se que quando Jonas fala assim, ó, pode me jogar na água, o problema sou eu, eles não querem jogar Jonas na água. Não, vamos tentar chegar lá na terra. Eles estavam até vendo a terra. Vamos tentar chegar. Não tem jeito, nós vamos ter que te jogar mesmo. Aí eles fazem oração, Senhor, que o sangue desse camarada não cai sobre nós, mas vamos ter que jogar ele na água. Senão todo mundo vai morrer. Então, o problema não é esse. A pergunta é, por que Jonas não quis pregar para os ninivitas? Não é porque ele era judeu, ortodoxo demais. Não, não é. Outro argumento que se dá é, e eu dava esse argumento até pouco tempo atrás, Jonas não queria ser taxado como falso profeta. Já ouviu isso, com certeza. Então, o argumento que se dá, esse é basicamente os dois principais argumentos que os teólogos dão, os estudiosos dão aí nos comentários sobre o livro de Jonas. Então, a maioria deles dizem, ó, Jonas pensou assim, ó, se eu for lá pregar,
Deus vai converter esse povo e eu vou ser chamado de falso profeta, porque eu estou pregando a destruição da cidade e no final não vai ter destruição nenhuma, então vou ser chamado de falso profeta. Também isso não bate. Jonas não estava interessado na sua vida, na sua reputação futura, nada disso. Ele mesmo falou: pode me jogar na água que eu vou morrer. Logo depois também, depois do incidente lá da árvorezinha que nasce, depois morre, ele mesmo fala: Senhor, tira a minha vida, é melhor morrer do que viver. Então Jonas não estava preocupado com a vida dele a ponto de dizer assim: não, eu estou preocupado aqui com a minha reputação, porque eu sou um profeta, e uma vez que eu falar, esse negócio tem que se cumprir. Se não vai se cumprir, então não vou pregar não, porque não está preocupado com isso. Então a pergunta é: por que Jonas não quis pregar aos ninivitas? Por quê? Eu vou responder essa pergunta também agora no final. E a última pergunta, capítulo 4. E agora eu entro na parte final da minha mensagem. Capítulo 4. Capítulo 4, verso 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou como, diz o verso 1 do capítulo 4. Como é que o capítulo 4 do verso 1 do capítulo 4 descreve Jonas mesmo agora nessa altura, como mesmo? Irado. Aí eu tenho uma pergunta para você: por que Jonas está irado? Já parou para pensar nessa pergunta? E já detectou essa resposta no próprio livro de Jonas? Por que Jonas fica irado? Como é que começa o verso 1 do capítulo 4? Com isso, na maioria das traduções, com isso, por causa disso, diz o quê? Jonas está irado porque alguma coisa aconteceu no final do capítulo 3. E o que é que aconteceu no final do capítulo 3? 3 verso 10. Capítulo 3 verso 10, Jonas: viu Deus o que fizeram os ninivitas, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Perceba, irmãos, quando a Bíblia fala do arrependimento de Deus, não tem nada a ver com o meu arrependimento de pecador miserável. Quando a Bíblia fala do arrependimento de Deus, a Bíblia não está se referindo ao arrependimento humano, não há paralelo. No caso de Deus, mudaram-se as circunstâncias e Deus mudou também aquilo que ele pretendia fazer. Mas a pergunta é: por que Jonas está irado no verso 1 do capítulo 4? Por quê? Agora você tem a resposta. Por quê? Porque os ninivitas se converteram. Mas como pode, irmãos? Ele não é profeta? Ele não deveria estar alegre? Veja, o profeta vai, prega, você conhece bem a mensagem. Primeiro ele diz: não, Deus fala, vai para lá. Ele: não, vou para lá. E aí vem o peixe e tal. Aí ele fala: tá bom, Senhor, já que o Senhor quer, eu vou. Aí ele vai pregar e o povo se converte. E ao invés de ele ficar feliz, ele fica como mesmo? Capítulo 4, verso 1. Como é que ele fica? Irado. E aí essa é a minha última pergunta: por que a ira de Jonas com a conversão de toda aquela cidade, 100% eficaz o seu evangelismo? E a Bíblia chega a dizer que até mesmo os animais fizeram jejum, você viu lá? Irmãos, um evangelismo 100%, e agora Jonas está irado. Não é estranho? Por que Jonas está irado? Ora, queridos, Jonas primeiro não quis pregar para aquela cidade. Não vou pregar. E aí você poderia pensar: mas por que ele não quer pregar? E essa foi uma das perguntas que eu fiz, vou responder, repito agora no final. E agora parece uma contradição, ele não queria pregar, porque talvez a gente pensasse assim: esse povo não vai converter, porque a maioria e eu vou dar essa ênfase agora, a maioria dos estudiosos salientam a maldade dos assírios. Posterior a esse evento, Nínive se tornou a capital dos assírios, e os teólogos, eles descrevem a maldade dos assírios. Então alguns chegam a dizer assim: não, e eu fui um dos que preguei isso no passado, Jonas não queria ir pregar lá porque ele sabia a maldade desse povo, ficou com medo. Mas agora ele vai, prega, o povo se converte, e ao invés dele festejar, como é que ele fica?
Fica irado. Quando eu leio isso aqui, eu lembro, sabe de quem? Da parábola do filho pródigo. Lembra-se? 2 filhos, um sai, esbanja todos os bens, quando volta, todo maltrapilho, o pai abraça, beija, etc. E o filho mais velho fala: eu não vou entrar. Eu não quero misturar. Agora, encontramos no capítulo 4 do livro de Jonas, um Jonas irado. E aí a pergunta é: por quê? Irmãos, a gente pode responder essas 4 perguntas de muitas formas. Mas a melhor maneira de responder essas 4 perguntas é lendo o verso 3 do capítulo 4. Na verdade, verso 2, perdão. Capítulo 4, verso 2. Por que Jonas está virado? Verso 2. E orou ao Senhor e disse, ele está orando. Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, porque eu sabia que és um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, e grande em benignidade, que se arrepende do mal. Eu sabia. Irmãos, a melhor maneira de responder essas perguntas é que Jonas sabia o caráter de Deus, ele sabia. Não, eu não quero pregar lá, eu não quero pregar porque esse povo vai se converter. Em outras palavras, Jonas já estava meio que detectando que Deus mandara ele lá com o propósito de salvar Nínive. Então Jonas pensa assim, peraí, por que o Senhor está me mandando pregar lá nessa cidade? Por que o Senhor está me mandando pregar para esses assírios? Eu já sei, o Senhor está me mandando pregar lá porque o Senhor quer salvá-los, então eu não vou. E aqui está surgindo mais questões na sua cabeça que eu vou responder daqui a pouco. Ele está dizendo, já que o Senhor... Porque Jonas pensa assim, se o Senhor quisesse salvar esse povo, o Senhor não precisava me mandar ninguém. Simples, se o Senhor quisesse destruir, se o Senhor quisesse destruir esse povo mesmo em 40 dias, o Senhor não precisa mandar ninguém, simplesmente vai lá e acaba com todo mundo. Acabou. Se o Senhor está me enviando para lá, eu já sei, eu conheço o teu caráter. O Senhor é um Deus clemente, benigno, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e o Senhor vai salvar esse povo, então eu não vou. Irmãos, Jonas estava disposto a morrer. Ele falou, me joga para fora do barco. Ele falou, me joga para fora do barco, eu prefiro morrer do que ir para Nínive. Eu não vou pregar para esse povo. E aí talvez você esteja se perguntando, por que ele não queria dessa forma pregar para esse povo? Eu vou pedir para o Baiano me ajudar ali, colocar algumas fotos. Pode passar daí mesmo, viu, Baiano? Eu vou pedindo, você vai passando, são 320 fotos só, rapidinho. Os estudiosos colocam algumas técnicas, estratégias de guerra dos assírios. E eu sou sincero, sabe o que me motivou a fazer esse sermão? Eu estava estudando um comentarista bíblico, e quando eu não sei porque caiu lá no comentário, na página do comentário de Jonas, e esse comentarista bíblico, a primeira página do comentário do livro de Jonas dele, ele escreve assim: o livro de Jonas é o evangelho no Antigo Testamento, o mesmo evangelho descrito em São João capítulo 3, verso 16. Isso me chamou a atenção. Falei, como assim? O que tem a ver São João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu perguntei, o que tem a ver São João 3,16 com o livro de Jonas? E aí eu fui pesquisar. Caiu a ficha. Os assírios desenvolveram técnicas de tortura terríveis. Uma delas está aí na tela, o empalamento. Embora essa imagem seja mais um costume mais daquelas nações da Idade Média, mas empalamento seria fincar o sujeito numa estaca.
Os assírios, eles desenvolveram essa estratégia de tortura para criar medo nos seus oponentes. De forma que alguns comentaristas chegam a dizer que quando o exército assírio se achegava próximo de uma cidade, o povo já começava a tremer e já enviava embaixada de paz, com medo, porque a gente pode até guerrear, mas se a gente perder a guerra, olha o que nos espera. E não salvava nem mulheres e nem crianças. Empalamento, fincava o sujeito numa estaca. Pode passar a próxima. Aí era um outro tipo de empalamento. Na verdade, segundo os estudiosos, esse era o tipo que os assírios faziam. Aquele outro era mais para a Idade Média, segundo alguns estudiosos. Era uma estaca e o sujeito aqui embaixo era fincado na estaca, embaixo da costela, até sair lá em cima. Olha os métodos de tortura da Assíria. Pode passar, Baiano, por favor. Pode passar. Outro método era decepar a cabeça. E eu fiz um círculo ali, ó. Isso aí são achados desses povos, dos assírios. Está vendo que são pessoas ali com várias cabeças na mão. E eu até peguei aqui algumas frases lá do comentarista bíblico, dizendo que o costume dos assírios não era só arrancar a cabeça. Pode voltar, Baiano, pode voltar. Não era só arrancar a cabeça, mas muitas vezes eles faziam pirâmides com a cabeça das pessoas. Há uma outra descrição de colares feitos com a cabeça das pessoas. Há uma outra descrição de pendurar várias cabeças das pessoas em árvores. E aí alguns dizem, é daí que veio a árvore de Natal. Agora, olha outro costume dos assírios. Um povo extremamente mau. Essa descrição, segundo estudiosos, mostra o esfolamento da pessoa viva. Então, prendia a pessoa e das nádegas para baixo, ou começando pelas nádegas, esfolava, arrancava a pele da pessoa toda, viva, e deixava a pessoa morrer. E pegava a pele da pessoa e prendia nos muros da cidade. Imagine, milhares de peles de pessoas. Atrocidades terríveis dos assírios. Acho que tem mais uma foto, Baiano, se eu não me engano. Aí é uma das fotos se formando a pirâmide de cabeças de pessoas. Ok, pode passar, tá ok, Baiano. Não quero assustar ninguém, se é que já não assustei. Queridos, Jonas, conhecedor de todos esses métodos de tortura, Deus diz para ele, Jonas, vai para a cidade de Nínive. Se Deus falasse assim, Jonas, vai para a cidade de Nínive e prega sobre o meu amor para ela, aí que assustaria Jonas mesmo. Mas Deus fala para Jonas, Jonas, prega contra ela, contra essa cidade. Jonas diz, Senhor, se eu conheço bem o Senhor, olha, irmãos, isso é sublime no livro de Jonas. Senhor, se eu conheço bem o Senhor não está me enviando lá para destruir essa cidade. Se eu conheço bem o Senhor está me enviando lá para salvar esse povo, e se é para salvar esse povo, eu não quero. E aí ele foge. E depois, sobe no monte. Quem sabe eu estava errado. Quem sabe se o Senhor vai realmente destruir a cidade. E ele está no monte, olhando para a cidade. E chega a notícia. Todos se arrependeram. Deus não vai mais destruir. Ele fica irado. E ele diz, eu sabia. Em outras palavras, Jonas está dizendo, esse povo não merece a tua misericórdia. Queridos, Jonas sou eu. Jonas é você. Quando nos comparamos uns com os outros, Jonas sou eu. Jonas é você. Quando nos sentimos superiores uns aos outros, Jonas sou eu.
Jonas, é você. Quando queremos manipular o perdão de Deus, para esse não. Para os israelitas tudo bem. Para o nosso povo tudo bem, mas perdoar esse povo aí, eu não aceito. E com isso muitos de nós queremos manipular o perdão de Deus. Mas eu me pergunto, será que Jonas entendeu? Agora você entende por quê, respondendo agora de maneira objetiva as minhas perguntas, agora você entende o porquê. Por que Deus queria tanto que Jonas fosse para Nínive? O texto chega a dizer, é uma cidade importante para mim, Jonas, entenda. Você só está vendo os pecados deles, mas eu estou vendo a frente. Eu estou vendo a conversão deles, Jonas. Eu estou vendo o futuro deles, Jonas. Eu preciso de você. Por isso, Deus estava tão interessado nos ninivitas. E porque Deus estava tão interessado em Jonas, a ponto de enviar uma tempestade, uma baleia. Porque Deus estava tão interessado em Jonas, respondendo a segunda pergunta, porque Deus queria que Jonas entendesse que o perdão de Deus não pode ser manipulado. Jonas precisava entender que Deus é Deus, e não é o seu profeta que vai mudar, ou vai manipular as ações de Deus. Deus dá o perdão a quem quer, porque Ele conhece os corações. Nem o profeta, nem eu, nem você, nem ninguém tem o direito de manipular o perdão de Deus a quem quer que seja. Nem eu, nem o profeta, nem você, nem ninguém devemos julgar o perdão que Deus dá para quem quer que seja. Deus insiste com o profeta, porque Deus também precisava salvar o profeta. Deus não precisava salvar somente os ninivitas, Deus também precisava salvar o profeta dele, que não compreendia plenamente o caráter dele, de Deus. Assim como os ninivitas não compreendiam o caráter de Deus, Jonas também não compreendia. E você já entendeu também o porquê Jonas não quis pregar, e o porquê ele ficou irado. Respondi as 4 perguntas, para fechar. Capítulo 4, verso 2, que já lemos, quero ler de novo. Capítulo 4, verso 2. Não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia o teu caráter. Eu sabia que és um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, que te arrependes do mal. Deixa a sua Bíblia aberta. Se a sua Bíblia é uma Bíblia de estudos, ela vai ter um númerozinho ou uma letrinha aí no verso 3, e lá embaixo ela vai estar dando um texto bíblico para você ler. Para aqueles que têm essa Bíblia, qual é o texto que está mandando você ler? Êxodo 34, verso 6, obrigado, irmão Carlos. Sabe por que a Bíblia está mandando você ler Êxodo 34, verso 6? Porque é daí que Jonas tira essa frase. Jonas não falou essa frase porque veio na cabeça dele naquele momento. Jonas conhecia essa frase. Por favor, abra sua Bíblia em Êxodo 34, verso 6. Êxodo 34, verso 6. Qual é o contexto, irmãos? Êxodo 34, verso 6. O contexto é o povo de Israel sendo rebelde com o bezerro de ouro. O contexto é Deus e Moisés dialogando sobre a intercessão. O contexto é Moisés dizendo, Moisés dizendo, se o Senhor não for salvar esse povo, risca o meu nome do seu livro. E Deus diz, eu não vou riscar o seu nome, eu vou riscar o nome de quem pecar contra mim. Esse é o contexto. E num dado momento Moisés diz para Deus, Deus, por favor, me mostre a tua glória. Eu preciso te conhecer. Nesse meu primeiro sermão em Lancaster, 2022, eu apelo para você que esse também seja o seu desejo de 2022. Eu apelo para você nessa manhã de sábado,
nesse meu primeiro sermão em Lancaster em 2022, que o seu objetivo em 2022 seja conhecer a Deus, saber quem Ele é, como Ele trata você, como Ele trata os outros, de forma equilibrada esse conhecimento, não dando ênfase na justiça punitiva de Deus e pedindo justiça para os outros, esse aí merece, também não salientando o amor de Deus de forma equivocada, mal interpretada. Deus é amor, eu posso fazer isso e aquilo, Ele vai me perdoar mesmo. Não, busque o conhecimento do caráter de Deus. Já disseram, estar dentro de uma igreja não te faz um cristão, assim como estar dentro de uma garagem não te faz um carro. Seja um cristão. Eu estou falando para mim, que em 2022 seja o seu principal objetivo conhecer esse Deus, saber quem Ele é, e possa dizer como escritor bíblico: eu sei em quem tenho crido. A propósito, essas foram as últimas palavras de Ellen White: eu sei em quem tenho crido, eu sei. Jonas não tirou aquele versinho 2 da cabeça dele. Eu sabia, eu já conheço o seu caráter. Ele tirou daqui, quando Deus se revela para Moisés, Êxodo 34, versos 6 e 7. Quando Deus se revela para Moisés, versos 6 de Êxodo 34, passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Verso 7, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Entenda uma coisa: Jonas, quando vai orar, ele cita esse verso. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Jonas, quando vai orar no capítulo 4, ele cita esse verso, mas ele só cita uma parte do verso. Ele só cita a primeira parte. Repito, capítulo 34, 6. Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Jonas para aqui, Jonas não cita o resto, porque o resto até cita lá, ele até pune o pecado, ele pune mesmo, a gente sabe que ele pune, mas Jonas não cita. E Jonas acrescenta algo que não está no texto. Você viu lá? A última frase do verso é: o Senhor se arrepende do mal. Jonas diz isso lá no verso 2, mas não tem isso aqui no texto. Quando Deus vai falar do seu próprio caráter, quando Deus vai demonstrar o seu próprio caráter, aqui Deus não diz: eu me arrependo do mal. Ele não diz isso. Mas Jonas lá insere essa frase, que é bíblica, não está aqui, mas é bíblica. Aí no capítulo 32, volta aí um pouquinho, capítulo 32, capítulo 32, deixa eu só analisar o verso. Verso 14, 32, verso 14, 32, Êxodo 32, Êxodo 32, eu estou dizendo que em Êxodo 34, Deus se manifesta, mas não tem lá na manifestação de Deus que se arrepende do mal. Jonas vai citar Êxodo 32, verso 14, ele diz assim: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia fazer o povo. No contexto do bezerro de ouro, o texto bíblico está dizendo do capítulo 32 de Êxodo que Deus se arrependeu do mal que ia fazer, em referência ao seu povo. Agora Jonas pega essa frase e insere lá na sua oração, como se isso fizesse parte do caráter de Deus. O que Jonas tem em mente? Estou dizendo, não sei se você me entendeu, estou dizendo que Jonas, na sua oração, citou Êxodo 34, 6. Por isso que a sua Bíblia manda ler. Só que Jonas faz um acréscimo de algo que não tem em Êxodo 34, 6. Está em Êxodo 32, 14. O Senhor
se arrepende do mal. Sabe por quê? Porque talvez, para Jonas, Deus podia se arrepender do mal que faria para o povo de Israel, dentro do contexto da aliança. Mas em relação aos ninivitas, que esfolavam as pessoas vivas, em relação aos ninivitas, que fincavam as pessoas em estacas, que matavam crianças, mulheres, adultos, sem dó e sem piedade, Jonas diz: esse não, é muito para mim. Então, Jonas talvez tenha entendido: Senhor, o Senhor se arrepende do mal não só em relação ao nosso povo, mas o Senhor se arrepende do mal também em relação às pessoas lá fora. Senhor, o Senhor é amor não só para conosco que estamos aqui, fazendo parte do teu povo, mas também o Senhor é amor para com as pessoas lá fora. Irmãos, nesses últimos dias, nós precisamos compreender o caráter desse Deus. Mas lembre-se, quero terminar como comecei: Deus pode ser rejeitado. Assim como Deus se importou com o povo de Nínive, assim como Deus se importou com o seu profeta, Deus se importa comigo e Deus se importa com você, e Ele vai até as últimas para me salvar e para te salvar. Agora não esqueça que Deus vai fazer isso também pelas pessoas lá fora. Deus vai fazer isso também com as pessoas que fizeram mal para você. Deus também está lutando para salvar as pessoas que te criticam. Deus também está lutando para salvar as pessoas que te acusam. Deus também está lutando para salvar as pessoas que fofocam de você, que pensam mal de você, que querem o seu mal. Deus também está lutando para salvar essas pessoas. Não manipule o poder de Deus, não manipule o perdão de Deus. Esse é o caráter de Deus que deixou Jonas irado. E eu espero que a manifestação do caráter de Deus nesta manhã faça com que você saia daqui mais leve, tendo a certeza que não só o seu caso Deus vai ter misericórdia, Deus vai perdoar, Deus vai salvar, mas também no caso das outras pessoas, porque esse é o caráter dele mesmo. Agora não posso terminar o meu sermão sem advertir a mim e a você de uma coisa importante. Deus não vai salvar você e a mim no pecado. Aquele povo se humilhou, jejum, oração, arrependimento, e então Deus voltou atrás. Deus não salvou os ninivitas nos pecados deles. Deus não vai me salvar nos meus pecados. Deus não vai salvar você nos seus pecados. Deus vai me salvar dos meus pecados. Deus vai salvar você dos seus pecados. E se for preciso, Ele vai até as últimas consequências com você. Mas Ele quer salvar você dos seus pecados. Convido você a se colocar em pé para terminarmos com uma oração.